Olá a todos, aqui é o Ninashev e hoje vamos para a Rússia. Vou contar para vocês sobre o período mais emblemático da história da pintura russa. Enquanto na França o impressionismo quebrava o código do mundo da arte, na Rússia acontecia sua própria revolução, não menos marcante, realizada por 14 grandes artistas russos que fundaram o movimento dos Peredvisniki, dando início à Era de Ouro da pintura russa. Assim como na França, na Rússia o academicismo dominou tudo por muitos anos, só que no nosso caso, sob a supervisão rigorosa da Academia Imperial de Belas Artes. No início da década de 1860, a Rússia iniciou as grandes reformas de Alexandre II. Esse homem incrível mudou completamente a face da Rússia, realizando reformas extremamente dolorosas, mas há muito necessárias. No país onde naquela época ainda existia a escravidão chamada servidão, ele aboliu a servidão. Em 1861, ele realizou a reforma Zemstvo e começou a modernizar todas as outras áreas da vida do Estado, incluindo a Academia Imperial de Artes em São Petersburgo. Vale dizer que naquela época, o ambiente artístico na Rússia era exatamente o mesmo que na França. Jovens e talentosos artistas ansiavam por liberdade que era rigidamente restringida pela academia. O classicismo e o academicismo dominavam na Rússia. E isso significava que a verdadeira arte era considerada apenas a representação de algo sublime, cenas de batalhas, enredos míticos ou religiosos. Retratar a vida real ou o realismo nas pinturas era considerado indigno, comum e muito mundano. Por que perder tempo com aquilo que todos nós já vemos todos os dias? A miséria e o atraso dos camponeses russos levaram a inteligentsia a criar o movimento Narodnichestvo. Ele achava que a cultura russa dependia excessivamente do Ocidente, quase a copiando, assim como a inteligentsia. Para lembrar suas raízes e adquirir identidade própria, ela deveria se aproximar do povo, entender suas dores e, interagindo com ele, enriquecer-se culturalmente. O povo, os trabalhadores e os camponeses, como a maior e mais básica, mas também a força motriz da Rússia, passaram a ser vistos não como algo indigno, mas como parte da cultura e da força do povo russo, como fonte de identidade cultural. Academia de Artes. No entanto, ela não queria nem ouvir falar de populismo, insistindo em imagens e cenas já pintadas e repintadas milhares de vezes por centenas de artistas diferentes. Anualmente, a academia promovia um concurso entre os formandos pela Grande Medalha de Ouro. Os alunos precisavam pintar um quadro com tema definido. Apenas alunos talentosos que já tinham a medalha de ouro podiam participar do concurso. Pelo sucesso no desenho, vencer o concurso e receber a Grande Medalha de Ouro dava um prêmio magnífico. Bolsa integral de 3 anos na Itália? Uma espécie de estágio no exterior custeado pelo governo no valor de 1.500 rublos por ano. Em comparação, os demais alunos ganhavam o 10º posto e podiam começar no serviço recebendo 135 rublos anuais. Em outras palavras, vencer o concurso oferecia oportunidades inestimáveis para qualquer jovem artista ambicioso. Por isso, a verdadeira rebelião, ocorrida durante o concurso em 1863, nos interessa ainda mais. Exatamente no mesmo ano em que, na França, os futuros impressionistas se conheceram e Edouard Manet exibiu no Salão de Paris sua polêmica pintura Almoço na Relva. Eu falo sobre isso no vídeo sobre Edouard Manet e o impressionismo. Não deixe de assistir. Naquele ano, a Academia Imperial de Belas Artes comemorava 100 anos desde sua fundação e 14 acadêmicos foram autorizados a participar do concurso. Foi sugerido que pintassem o Banquete de Volga, outro tema escandinavo. Presumia-se que eles seriam isolados por 24 horas para fazer o esboço, que depois seria aprovado ou não para o trabalho final. No entanto, os jovens medalhistas, que haviam absorvido as ideias do populismo como uma esponja, pediram permissão para escolher um tema livre e pintar sobre a vida real. Os acadêmicos recusaram indignados e os 14 retiraram sua participação, rebelando-se contra séculos de regras da academia. E foi assim que os jovens artistas, da maneira mais escandalosa, sabotaram o concurso, e essa escapada revoltante ficou conhecida como a Rebelião dos 14. No entanto, após saírem do concurso, os artistas também receberam uma ordem para desocupar seus lugares no dormitório da academia, que ao mesmo tempo fornecia os ateliês. Quase sem lar, decidiram enfrentar juntos as dificuldades e alugar um espaço em um prédio. No mesmo ano, Chernyshevsky lançou O que Fazer, que descrevia a vida e organização de uma cooperativa de costura. E, inspirados pelo livro, os jovens rebeldes têm a ideia de organizar a primeira cooperativa de artistas da história da Rússia.
Eles criam o Estatuto da Cooperativa, que exige que todos destinem 10% das vendas ao caixa da organização. O principal é evitar qualquer relação com a odiada academia. Ivan Nikolaevich Kramskoy é escolhido líder da cooperativa, sendo o principal ideólogo da cooperação artística e o maior defensor da independência da academia. No início foi difícil, mas com o tempo, os artistas talentosos passaram a receber várias encomendas e, em alguns anos, a cooperativa virou um bom negócio. Eles se mudam para o centro de Moscou e até compram uma câmera fotográfica, que permitia fazer retratos da família imperial, muito procurados e que se tornaram uma boa fonte de renda. Em 5 anos, o capital da cooperativa chegou a 10 mil rublos. Esse foi o primeiro sucesso financeiro independente desse tipo no mundo da arte da Rússia. Antes disso, os artistas nem podiam imaginar tomar qualquer iniciativa sem passar pela Academia de Artes, mas o começo é sempre o mais difícil. O que atrapalha a organização é a ganância banal. Nem todos os artistas têm o mesmo sucesso, e aqueles que ganhavam bem achavam injusto sustentar os outros, então começaram a esconder sua renda para a grande indignação de seus colegas menos bem-sucedidos. Em 2018 e em 1870 ocorreu algo escandaloso. Um dos membros, Dmitriev Orenburgsky, secretamente conseguiu o apoio da academia e garantiu para si 3 anos de pensão na Itália. Ao descobrir isso, Kramskoy exigiu expulsar o traidor das fileiras da Artel, mas como junto com isso, a Artel perderia também a renda de um artista extremamente bem-sucedido, ninguém além de Kramskoy apoiou essa ideia. Indignado com a falta de princípios dos colegas, Kramskoy deixa a Artel, que logo se desfaz sem seu líder. Poucos anos antes de deixar a Artel, Kramskoy e Akazia organizam seu primeiro vernissage em Nizhny Novgorod, que tem sucesso notável. A ideia de exibir e vender arte não só nas capitais, mas em toda a Rússia, domina o artista e seus companheiros. Ao mesmo tempo, ganhavam força as ideias do populismo e do realismo crítico, que defendiam abandonar enredos elevados, mas sem alma ou ligação com a vida real, e prestar atenção à vida do povo e ao mundo ao redor, e era justamente nas províncias que vivia o povo mais autêntico. Por isso, os artistas tiveram a ideia de levar a arte diretamente aos olhos do público-alvo mais importante e imensamente numeroso que vivia por toda a Rússia. E eles decidiram organizar uma exposição itinerante de obras de arte, que viajaria pela cidade, pelas cidades da Rússia, apresentando à população o pensamento artístico mais avançado. Do próprio conceito da exposição, surgiu o nome da organização responsável por esse ousado experimento, Sociedade das Exposições Artísticas Itinerantes. E todos os seus membros logo passarão a ser chamados de itinerantes. Serão 15 ao todo, e embora nem todos tenham vindo da Artel. A constelação desses nomes vai impressionar você. Vasily Perov, que na época tinha 36 anos, Alexei Savrasov, 40 anos, Shishkin, 38 anos, Ilya Repin, 26 anos, Nikolai Dje, 39 anos, Vasily Polenov, 26 anos. Viktor Vaznetsov, o mais jovem, com 22 anos, e seu irmão Apolinary Vaznetsov, 37 anos, Vasily Surikov, 23 anos, Arkhip Quindy, 28 anos, Vladimir Makovsky, 24 anos, e Konstantin Makovsky, 31 anos. E claro, Ivan Kramskoy, ele tinha 33 anos. Depois, Isaac Levitan, que tinha 10 anos na fundação da sociedade, e Valentin Serov, então com 5 anos, também se juntarão a eles. Nós, com certeza, vamos analisar a obra dos mais brilhantes desses artistas. Inscreva-se para não perder. O Estatuto da Organização está sendo criado considerando erros da Artel. Todas as decisões serão tomadas por votação. No fundo comum, vão só 5% dos ganhos do artista, diferente da Artel, que destina 10% além da renda dos ingressos. Na missão da sociedade está escrito: a sociedade tem como objetivo organizar exposições itinerantes de arte em todas as cidades do Império, a fim de proporcionar aos habitantes das províncias a oportunidade de conhecer a arte russa, desenvolver o amor pela arte e facilitar para os artistas a venda de suas obras. Na verdade, a última questão financeira em todos os rascunhos estava em primeiro lugar, mas depois foi movida para baixo. Por isso seria mais honesto chamar essas exposições itinerantes de exposição-feira, já que o principal objetivo da comunidade, uma cooperativa, era vender quadros e lucrar com ingressos. A missão elevada dava sentido orgânico e bem-sucedido ao empreendimento.
A Irmandade já não era pensada como uma rebelião. Eles queriam transformá-la em um órgão oficial comercial e criativo. Todos os documentos foram entregues aos órgãos estatais e o Estatuto da Comunidade registrado. Cada membro da Irmandade precisava pintar ao menos um quadro por ano para a exposição, cujo tema passou a ser a própria Rússia, em toda a sua diversidade, por vezes sombria. Segundo a ideia dos artistas, retratar a verdadeira vida real do país e não deuses gregos que a Rússia ignorante nem conhecia, deveria despertar reconhecimento nos corações dos habitantes do interior, que até então nunca tinham tido contato com a arte. Naquela época, viajar de carruagem de São Petersburgo a Moscou levava 5 dias e até Kiev, uma semana e meia. Por isso, a arte da capital quase nunca chegava às regiões periféricas, e essa ideia de negócio e cultura parecia bastante viável. A primeira exposição ocorreu em 1871 em São Petersburgo, na Academia de Artes Togliatti. A entrada para a exposição era 20 kopecks, exceto as segundas, quando custava um rublo. Foram expostas 80 obras todas diferentes do que a academia normalmente apresentava. Na exposição não havia cenas de batalhas ou mitos gregos. As pinturas da exposição abriam uma janela para a Rússia real, verdadeira, com todas as suas qualidades e defeitos. Críticos e espectadores, impressionados por algo inédito, ficaram encantados com a novidade e sinceridade das pinturas. A princípio, é verdade, achavam que era uma exposição da própria academia. Jornais elogiaram e moradores de São Petersburgo foram em massa ver a novidade. Um sucesso especial teve o quadro bem conhecido por vocês, de Savrasov, As Gralhas Chegaram. Foi justamente naquela ocasião que ele foi exibido pela primeira vez. Antes da exposição começar, um único mecenas comprou 46 obras, metade da mostra. Mas falaremos sobre isso um pouco mais tarde. A primeira exposição trouxe para o caixa da associação incríveis 4.000 rublos, e isso era apenas 5% das vendas e a receita dos ingressos. A renda total das exposições da academia mal chegava a 5.000 rublos e os artistas não recebiam nada, pois tudo ia para o Tesouro Imperial. Em outras palavras, a startup deu certo, mas 3 vezes a exposição foi realizada no prédio da academia. Mas logo os acadêmicos, sentindo uma concorrência inesperada e uma ameaça às suas próprias exposições, cujo fluxo de visitantes começou a diminuir, decidiram se distanciar dos itinerantes e proibiram as exposições em seu prédio. Achando que isso mudaria a opinião do público, mas já era tarde. Em 4 anos, os itinerantes ficaram famosos em todo o país e a exposição simplesmente foi para Moscou, depois para Kiev e Kharkov. E nessas cidades, os itinerantes não tinham concorrência alguma. Cada chegada dessas, vinda da própria São Petersburgo, causava um enorme alvoroço e toda a elite provincial achava que era seu dever, mesmo sem entender nada. Na arte, visitar a exposição enchendo a sociedade de rublos sonoros. Segundo o estatuto, ao fim do ano, os itinerantes recebiam dividendos e o capital era investido para multiplicação em negócios lucrativos. A sociedade se tornou não só uma comunidade, mas também a primeira empresa comercial independente da academia e financeiramente bem-sucedida na história da Rússia. E isso foi muito importante, porque permitiu aos itinerantes não se preocuparem com o lado financeiro da questão. Não pensar se o quadro seria comprado ao permitir abordagem infantil ou enredo duvidoso, mas pintar como a alma pedia. Enquanto os impressionistas na França esperaram 30 anos pelo sucesso financeiro, os itinerantes alcançaram liberdade financeira quase imediatamente. Isso influenciou muito a ousadia e grandiosidade das telas que hoje formam o fundo de ouro da pintura russa. É importante destacar que, nesses anos, a Rússia, como a Europa, passava por uma revolução industrial, com o país sendo tomado por novas tecnologias, fábricas, manufaturas e, principalmente, ferrovias. Além do surgimento de uma classe rica de comerciantes e industriais, muitos deles tornaram-se mecenas e impulsionaram o sucesso financeiro dos artistas. A Revolução Industrial e as ferrovias permitiram pela primeira vez na história transportar quadros com segurança em trens, em vez de arrastar as delicadas molduras pela lama em carroças. Nas províncias, os comerciantes locais e nobres compravam quadros da própria capital como se fossem pão quente. Mas, para a grande decepção dos provincianos, as pinturas mais talentosas chegavam ao interior já com o selo de vendido. Na maioria das vezes, antes das vendas, as pinturas já eram adquiridas por Pavel Mikhailovich Tretyakov, magnata russo, mecenas e colecionador de arte russa. Ele tinha forte ligação com a associação e podia examinar cada nova coleção primeiro. Ele era frequentemente criticado por comprar obras-primas da arte russa por preços baixos, e isso, de certa forma, era verdade. As pinturas custavam em média 500 rublos.
Mas graças ao volume, ele se tornou o maior e mais importante patrocinador dos Peredvizhniki. Ao criar a Sociedade dos Peredvizhniki, ele já tinha 38 anos e havia herdado e desenvolvido com sucesso o negócio de tecelagem e fiação. Há 20 anos ele já colecionava arte e desde a fundação da sociedade, sua coleção cresceu rapidamente, cerca de 40 a 50 quadros por ano. E em 1874, bem no centro de Moscou, ele constrói uma galeria para sua coleção em expansão, que será aberta ao público em 1881. Desde o início, ele planejava doar sua coleção para a cidade e assim fez. Em 1892, a galeria passou a se chamar Galeria de Arte Municipal de Pavel e Sergei Mikhailovich Tretyakov, e ele próprio recebeu o título de Cidadão Honorário de Moscou. E o segundo grande cliente da sociedade foi o próprio imperador Alexandre II, cuja coleção, composta em grande parte por pinturas dos itinerantes, hoje pode ser admirada no Museu Russo em São Petersburgo. A sociedade existiu por quase 50 anos, até 1923, sobrevivendo a todos os czares, a academia, que foi dissolvida em 1918 às duas revoluções na Rússia e a Primeira Guerra Mundial. Durante sua existência, a sociedade organizou 47 exposições itinerantes em 12 cidades da Rússia, que ainda não tinham visto arte russa, especialmente a recente. Exposições com quadros não vendidos de anos anteriores circulavam por cidades menores e desde o século XX alcançaram até aldeias remotas. Aqui estão apenas algumas obras-primas, sem dúvida conhecidas por você, que foram exibidas ao público pela primeira vez justamente nas exposições dos itinerantes. Com certeza vou contar mais detalhes sobre muitas delas para você, não se esqueça de se inscrever. A Sociedade dos Itinerantes foi o marco do livre pensamento na pintura religiosa e impulsionou associações artísticas independentes, tornando o pensamento artístico russo um dos mais prósperos da Europa. Círculo de Abramov, Rosa Azul, Valete de Ouros, Supremos, o Noves e outros. A sociedade realizou exatamente a mesma revolução que os impressionistas na França, derrubou a hegemonia total do academicismo e abriu oportunidades, principalmente financeiras, para aqueles que desejavam experimentar. Impulsionados pelos mesmos motivos que os impressionistas, seguiram por outro caminho, concentrando-se nos significados e não na técnica da pintura. Mesmo adotando ideias dos impressionistas, a pintura russa manteve originalidade, tornando-se um selo de qualidade e revelando artistas incríveis. Korovina, Goncharova, Serebriakova, Kandinsky e Malevich. E sobre todos eles nós vamos conversar com vocês em breve. Inscreva-se para não perder. Tchau a todos!